A advocacia, uma profissão que tem séculos de história, de tradição. Pois é, ela está passando por uma das suas maiores revoluções. Aquele modelo que a gente conhece, sabe? Ele está dando lugar a uma realidade que é totalmente movida por tecnologia. É o que a gente está chamando de advocacia 4.0. E essa mudança, olha, ela vai muito além de só ter umas ferramentas novas. Ela está, na verdade, reinventando o próprio papel do advogado. Aquele profissional que era focado em executar tarefas está virando um estrategista, um parceiro de inovação. Vamos mergulhar em como isso está acontecendo na prática. O contraste é gritante. De um lado a gente tinha um modelo antigo, reativo, manual, burocrático. O advogado era quase um guardião de códigos e processos. Do outro lado, o que surge é um novo modelo, um consultor que pensa estrategicamente, que usa a tecnologia a seu favor para se tornar uma peça-chave no negócio do cliente. É essa virada de chave que define o jogo hoje. E o grande motor dessa transformação, claro, é a tecnologia. Ela deixa de ser só uma ferramenta de apoio, um acessório, para se tornar uma aliada poderosíssima. Vamos ver o que ela realmente traz de novo para o dia a dia da profissão. Basicamente, são duas grandes forças que estão puxando essa mudança toda. A primeira é a inteligência artificial, que está entregando um nível de eficiência que, sinceramente, a gente nunca imaginou ser possível. E a segunda é a globalização, que faz com que as fronteiras jurídicas fiquem cada vez mais fluidas, exigindo um jeito totalmente novo de atuar. E aqui a gente vê, na prática, o cardápio que a IA oferece. A IA generativa, por exemplo, funciona como um assistente ultra rápido para rascunhar documentos. Já a análise preditiva ajuda a antecipar tendências de decisões. A jurimetria e os chatbots otimizam a gestão dos casos e aquele primeiro atendimento. E o resultado de tudo isso, o advogado sai do trabalho repetitivo e ganha tempo para o que realmente importa: pensar de forma estratégica. E vale a pena dar um zoom nesse termo aqui, jurimetria. Pense nela como a fusão da estatística com o direito. Em vez de depender só da intuição, do feeling, o advogado agora passa a ter dados concretos para analisar a probabilidade de sucesso de um caso com base em milhares de decisões do passado. A estratégia deixa de ser só arte e vira também ciência. É fascinante. E para quem ainda acha que isso é coisa do futuro, dá uma olhada nesse número: 95%. Uma pesquisa de 2024 da OAB com a FGV mostrou que essa é a porcentagem de advogados no Brasil que já vê a IA como uma aliada. Ou seja, a adesão não é uma promessa, já é uma realidade massiva. Bom, até agora o cenário parece perfeito, né? Uma maravilha. Mas, como toda tecnologia que é muito poderosa, ela também traz um lado mais complexo, cheio de desafios e pontos de atenção que a gente precisa colocar na balança. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental, quase um quebra-cabeça dessa nova era. E se a máquina, essa nossa fonte de dados e eficiência toda, simplesmente inventar coisas? E aí? E olha, isso não é uma teoria não, já aconteceu e de verdade. Ficou muito famoso o caso do advogado Steven Schwartz lá nos Estados Unidos. Ele usou um chatbot para pesquisar jurisprudência e o sistema simplesmente criou vários casos que não existiam. O resultado foi uma multa e um constrangimento enorme. Foi ali que o risco deixou de ser abstrato e virou um problema bem real para todo mundo ver. O nome técnico para isso é alucinação algorítmica. É quando a inteligência artificial gera uma resposta que parece perfeita, sabe? Bem escrita, super convincente, mas que é pura invenção, não tem base nenhuma nos fatos. E no mundo jurídico, onde a precisão é tudo, uma alucinação dessas pode ser desastrosa. E o desafio não para por aí, infelizmente. A IA aprende com um volume gigantesco de dados do nosso passado. Se esses dados históricos contêm preconceitos, padrões problemáticos, a máquina pode aprender e replicar esses mesmos vieses. O grande perigo é ela gerar uma recomendação que parece 100% técnica, objetiva, mas que no fundo está só repetindo um padrão injusto, só que agora com um verniz de tecnologia. Então, a questão que fica é: como usar essas ferramentas de um jeito seguro e inteligente? Bom, para cada desafio já existe uma salvaguarda pensada. Contra o risco de vieses, a solução é auditar os dados. Contra a opacidade da caixa preta da IA, a resposta é exigir sistemas que expliquem como chegaram numa decisão. Para as alucinações, não tem segredo. Revisão humana rigorosa, sempre.
E para não virar refém da máquina, o caminho é a tal da alfabetização algorítmica. Ok, então a gente tem de um lado a promessa de uma eficiência incrível e do outro esses desafios éticos gigantes. O equilíbrio não está nos extremos. Não é nem abraçar a tecnologia cegamente nem rejeitar tudo. A solução está na colaboração, em manter o profissional humano no comando do processo. A grande verdade é que a discussão não deveria ser humanos versus máquinas, como se fosse uma competição, uma luta. O futuro está sendo construído com humanos com máquinas. É uma parceria, uma simbiose inteligente onde a gente aproveita o que cada um tem de melhor. E essa divisão de tarefas fica muito clara aqui. A máquina é simplesmente imbatível no saber quê. Dê a ela fatos, regras, dados e ela processa tudo em segundos. Mas o saber como? Esse é nosso. É a expertise que vem da experiência, a intuição para lidar com um caso complicado, a habilidade de ler uma situação que não está escrita em nenhum livro. É exatamente aí que entra o valor insubstituível do profissional. A máquina pode organizar os dados, mas o julgamento final, a decisão de qual caminho seguir, essa é humana. A tecnologia não consegue criar aquela estratégia cheia de nuances, sabe? Não entende o lado emocional de um cliente e não sabe navegar nas áreas cinzentas da lei para buscar o que é de fato justo. Isso é, e vai continuar sendo, território humano. Certo. Entendido tudo isso, qual é então o perfil do advogado que vai realmente se destacar nesse novo mundo? Que novas competências entram no jogo? É isso que a gente vai ver agora. A palavra-chave aqui é híbrido. Não se trata de jogar fora todo o conhecimento jurídico tradicional, de forma alguma. A questão é somar essa base, que é super sólida, a uma fluência real em tecnologia. É a fusão do que é atemporal na advocacia com o que é de mais moderno por aí. E esse novo conjunto de competências essenciais se parece mais ou menos com isso. Primeiro, a base de tudo, o alicerce, é um conhecimento jurídico profundo, isso não muda. Segundo, a tal alfabetização algorítmica, que é a capacidade de entender, questionar e supervisionar as ferramentas. Terceiro, a comunicação estratégica, a habilidade de se conectar com pessoas. E por fim, a supervisão ética, o compromisso de garantir que a tecnologia sirva à justiça e não apenas à eficiência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que vai muito, mas muito além do direito. No mundo de inteligência artificial, onde as máquinas podem saber cada vez mais coisas, qual é o verdadeiro futuro da nossa expertise, da expertise humana? Onde é que está o nosso valor que nenhuma, absolutamente nenhuma máquina consegue replicar? Os documentos do caso estão completos? Sim, revisei tudo, estamos prontos. Ótimo, vamos garantir que não haja surpresas. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso.